Olá, estudantes PC! Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre as questões do ENAD. Eu apliquei 5 questões no ENAD dos meus alunos de Psicologia da FAEX e eu vou deixar para vocês, caso vocês queiram fazer também essas questões, na descrição desse vídeo. Então, na descrição desse vídeo tem um link para você fazer as 5 questões que eu vou comentar hoje. Você pode ir lá, responder, ver a sua pontuação. Lembrando que este ano, então, a gente tem o ENAD de Psicologia e aí a possibilidade de estudar para essa prova. E as questões também podem ser usadas para estudar para concurso público na área de Psicologia. Bom, então faz o seguinte, clica aqui na descrição, clica no link, faz a atividade, são 5 questões de múltipla escolha e depois você volta para cá para ver os meus comentários sobre as questões. Eu vou ler aqui para a gente a questão número 1. As estatísticas indicam que grande parte dos casos atendidos no Sistema Único de Assistência Social, SUAS, por meio dos Centros de Referência Especial de Atendimento Social, CREAS, ou dos Centros de Referência de Atendimento à Mulher, CRAM, tem como causa a violência contra a mulher. O CRAM e as delegacias da mulher são locais voltados exclusivamente ao acolhimento e ao acompanhamento biopsicossocial e jurídico de mulheres que sofreram algum tipo de violência e que apresentam questões relacionadas a sofrimento psíquico, a aspectos físicos e ao respectivo processo jurídico. Em alguns casos, existe também a necessidade de afastamento dessa mulher e de seus filhos do agressor, devido ao risco de ocorrência de novas violências ou mesmo de morte, sendo urgente o seu abrigamento por tempo que varia de acordo com cada situação. Então, esse trecho é adaptado de um artigo publicado em 2017 na revista Psicologia, Ciência e Profissão. O título do artigo é Violência contra a Mulher, Casas, Abrigo e Redes Sociais, revisão sistemática da literatura. E aí, a gente deve avaliar as seguintes afirmações. Primeiro, os casos de violência contra a mulher no Brasil são subnotificados, ocultados ou não documentados, devido às dificuldades encontradas pelas mulheres para realizarem a denúncia. Primeiro está correto. São comuns em mulheres vítimas de violência sintomas relacionados a estresse pós-traumático, como insônia, pesadelos, falta de concentração e baixa autoestima. Segundo, também, infelizmente, correto. 1 e 2 já estão corretos. 3. Os centros de referência são instituições de abrigamento nas quais as mulheres podem passar a viver após sofrerem violência que tenha colocado sua vida em risco. Errado, o CREAS não é instituição de abrigamento. Bom, então nós sabemos que a 1 e a 2 estão corretas e a 3 está errada. Bom, então neste caso nós podemos eliminar a A, a C e a E. Ficaremos então entre B e D. Como nós sabemos que a 2 está correta, então logo só pode ser a alternativa D. 1, 2 e 4. Vamos ler a 4. O atendimento multidisciplinar oferecido pelo CRAM, jurídico, social e psicológico, representa um avanço no cuidado das mulheres vítimas de violência. Então, está correto, estão corretos as afirmações 1, 2 e 4. Alternativa D. A questão 2 fala sobre aí os documentos que a psicologia, que o psicólogo deve produzir ou pode produzir. Vamos lá. A produção de documentos psicológicos é motivo de diversas queixas dos psicólogos, bem como de processo contra esses profissionais. Considerando os princípios norteadores da elaboração de documentos pelo profissional de psicologia,
determinados pela Resolução do Conselho Federal de Psicologia, número 007/2003, avalie as afirmações a seguir. Primeiro, a linguagem dos documentos elaborados pelos psicólogos deve ser objetiva, coerente e consistente, devendo a expressão escrita do documento ajustar-se às características do destinatário. Correto? A 1 está correto. Bom, então a 1 está correta. Então a gente já elimina a B e a D. Vamos para a 2. O temor à exposição de dados sigilosos justifica a negação por profissionais de psicologia da produção de registros escritos sobre a condição psicológica dos pacientes. Está errada. O temor não justifica a negação. 3. A coerência interna da redação de documentos psicológicos diz respeito à apresentação de informações correlatas entre a metodologia utilizada e a comunicação dos resultados observados. Sim, correto. É importante a gente descrever o procedimento, a metodologia utilizada na elaboração de documentos, como relatórios, laudos, e apresentar os resultados observados nessa avaliação. Então, a 1 e a 3 estão corretas. Neste caso, é a letra C. Vamos lá, então, para a questão 3. Ao se avaliar o impacto dos fatores de risco para suicídio sobre o indivíduo, é preciso compreender que esses fatores têm intensidade e duração diversas e exercem seu poder sobre diferentes fases da vida dessa pessoa. Assim, a interação entre acontecimentos que ficaram no passado distante, fatores de risco predisponentes, e eventos mais recentes, fatores de risco precipitantes, deve ser considerada quando ocorre uma tentativa de suicídio ou suicídio. Então aqui está falando sobre dois eventos mais distantes do passado, que predispõem o sujeito à ideação ou tentativa de suicídio, e eventos mais recentes, denominado então de fatores de risco precipitantes. E aí a questão pede, considerando as informações do texto, assinale a opção que apresenta um caso de interação de fatores de risco predisponentes, fatores de risco do passado, histórico dessa pessoa, e precipitantes, fatores de risco mais recente, após tentativa de suicídio. Então aqui apresenta-se 5 histórias, 5 pessoas, e a gente deve identificar quais dessas histórias apresentam esses fatores do passado e fatores mais recentes que podem ter levado a pessoa à tentativa de suicídio. A. Jovem, 19 anos, comportamento impulsivo, agressivo e autodestrutivo, humor instável, dificuldades para enfrentar situações estressantes e baixa tolerância à frustração. Presença de transtorno psiquiátrico na família. Bom, então aqui está falando de algumas características dela, da família dela, mas não traz nenhum fator, nenhum dado recente. B. Mulher de 28 anos, mora com a mãe, diagnóstico de esquizofrenia com sintomas positivos desde os 21 anos de idade. Hospitalizações anteriores, retraimento social persistente. A mesma questão ali da A, né? C. Homem de 35 anos, ingeriu doses de vários medicamentos que encontrou em casa. 2 tentativas prévias de suicídio por ingestão de medicamentos. Pensamentos, sentimentos e ações restritivos e inflexíveis. Aqui não apresenta nada sobre o histórico, algo do passado desse sujeito, né? D. Mulher de 46 anos, relato de maus tratos e violência sexual na infância, ambiente familiar disfuncional, rede de apoio empobrecida, relacionamentos anteriores conflituosos e violentos. Aqui apresenta-se dados do passado, mas nada recente.
Então, pelo jeito aqui parece ser aí, né? Homem de 57 anos, histórico de depressão crônica e recorrente, uso abusivo de álcool, não adesão anterior à medicação e psicoterapia, recebeu diagnóstico de infecção por HIV há algumas semanas e não contou para a família. Então, neste caso, é a letra E. Aqui a gente está falando de um sujeito, um homem com histórico de depressão, então tem algo do passado, o uso abusivo de álcool e o diagnóstico recente por HIV aí como um fator precipitante. Neste caso aqui, então, a correta é a alternativa I. A quarta eu já falei aqui no canal sobre essa questão, assim como outras questões da área da psicologia escolar, está disponível aqui neste vídeo. Toda atividade mental humana organizada possui certo grau de direção e seletividade, ou seja, muitos estímulos nos atingem, mas respondemos àqueles que nos parecem mais importantes e que correspondem aos nossos interesses, intenções ou tarefas imediatas. Essa seleção de informação, o asseguramento dos programas seletivos de ação, o caráter direcional e a seletividade dos processos mentais, bem como a manutenção de um controle permanente sobre eles, denominam-se atenção em psicologia. Então aqui nós estamos falando de um processo de atenção. Aí a questão pede: a partir dessas informações, no que se refere ao processo psicológico superior da atenção na escola, é correto afirmar que, neste caso aqui, como nós vimos no outro vídeo, a correta é a letra E. A atenção voluntária é um ato social que se desenvolve por meio de atividades criadas pela criança durante as suas relações com os adultos e com seus pares, ao organizar essa complexa regulação da atividade mental seletiva. Então, no caso aqui, é a letra E. Eu fiz alguns comentários sobre as outras questões no vídeo que eu indiquei. E a última questão é sobre o CAPES. Eu fiquei até feliz de ter visto essa questão no ENAD 2018. Eu trabalhei no CAPES de Extrema durante 9 meses e é um lugar muito rico em relação às demandas de psicologia, às demandas sociais, rico no sentido de receber muitas demandas e a necessidade da gente se atentar para o CAPES e pensar em políticas que favoreçam o trabalho que é exercido lá, que é realmente um trabalho muito bonito e muito importante, um trabalho necessário e antimanicomial. Vamos lá para a questão. Os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, responsáveis pela atenção diária e intensiva às pessoas com sofrimento mental, oferecem acolhimento, cuidado e suporte desde o momento mais grave, a crise, até a reconstrução dos laços sociais. Aqui é importante a questão dos laços sociais, porque de fato o trabalho do CAPS ele é territorial. É de fato trabalhar para que a pessoa lide, consiga manejar a situação de crise, muitas vezes com a necessidade de medicação ou até mesmo internação no hospital da cidade, e depois a reconstrução dos laços familiares, dos laços sociais, a possibilidade de inserir essa pessoa no seu convívio social. Então os CAPs cumprem uma dupla missão: a de serem lugares de cuidado e sociabilidade, bem como de convívio. Nos referidos centros, a formação de grupos de usuários e seus familiares justifica-se como estratégia de intervenção psicossocial porque tais grupos integram o diagnóstico psiquiátrico, a avaliação psicométrica, a terapia ocupacional e o tratamento psicoterápico familiar. Falso. Permitem a realização simultânea das consultas de clínica médica, psiquiátrica, psicológica, neurológica e de enfermagem.
falso. Não é simultâneo e não acontece de forma conjunta nesse sentido, né? Facilitam a intervenção psicossociológica por meio da inclusão do controle social no tratamento psicossocial dos usuários. Não, a gente não faz um trabalho de controle social. Aliás, é importante ficar atento às políticas públicas sobre isso, porque muito facilmente as pessoas querem excluir e controlar. Possibilitam o desenvolvimento da clínica ampliada e o restabelecimento dos vínculos afetivos dos usuários e familiares. Correto. É a letra D. Vamos ver a E. Viabilizam a equidade e acompanhamento na medicalização necessária ao tratamento dos transtornos mentais mais graves. Essa também está incorreta. No caso aqui é a letra D. Clínica ampliada e restabelecimento dos vínculos afetivos dos usuários e familiares. E aí, como é que foi o seu desempenho nessas 5 questões? Comenta aqui nos comentários. Comenta nos comentários. Bom, eu não sei como dizer isso, mas é isso mesmo. Comenta aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você vá muito bem no ENAD ou no concurso público que você se predispor a fazer. E a gente se vê.